Interessante que o professor Hermes ele diz dessa engenharia social, né, foi proposta principalmente dessas grandes organizações, a ONU ali em Pequim, mas quem está por detrás disso, né? A gente fala de uma ideologia de gênero, mas essa ideologia ela se ancora também em outras, né? O que está por detrás da ideologia de gênero? Se a gente pode dizer quem está por detrás? Há todo um movimento que, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos meios acadêmicos, né, todo um movimento cultural que gestou toda essa agenda. Temos aí a Escola de Frankfurt, né, os construtivistas sociais, com Jacques Derrida, por exemplo, com essa ideia de desconstrução. Temos, por exemplo, as feministas de gênero, principalmente um pouco antes, a Simone de Beauvoir, com o seu feminismo radical, ela, que já nos anos 50, 60, no seu livro O Segundo Sexo, veio com essa ideia de que você não nasce mulher ou homem, você se torna homem ou mulher, e a partir dessa ideia, dessa concepção de que o sexo não é o sexo biológico ou o sexo psicológico, em que você constrói essa realidade, e isso que é falacioso, isso que é enganoso, porque isso contraria, como dissemos no início, a ordem natural da criação, a realidade do que é ser homem, o que é ser pessoa. Então, você tem toda a convergência desses pensadores que, boa parte deles vieram do marxismo. Quero lembrar aqui, por exemplo, que poucos sabem disso, que o Karl Marx, muitos estudaram o Capital, a parte econômica do Marx, mas nas suas últimas obras, no seu último livro, o Marx, ele se debruçou sobre como fazer a revolução, né, contra a sociedade, contra o ser humano, chegar aos seus objetivos. E ele descobriu de que era para que aqueles objetivos fossem alcançados, era preciso destruir a família. Então, depois com Engels, ele vai desenvolver essa ideia nos seus escritos. E os marxistas, então, pegaram essa ideia de que era preciso, então, destruir a família. Quer dizer, para os marxistas, quer dizer, a opressão estava dentro de casa. A mulher era oprimida. Então, para que houvesse a libertação, era preciso emancipar a mulher. Era preciso dar autonomia absoluta à pessoa. É um engano isso. Por quê? Porque a ordem natural e objetiva, que é realista, ela tem limites. Sim. E a partir do momento que, da corrente marxista, dos filósofos da Escola de Frankfurt, e todos aqueles que nos anos 60, principalmente no maio de 68, e tantas outras correntes, Michel Foucault, né, também nos anos 70, a lista é enorme de autores. Eu trouxe aqui depois uma literatura para apresentar a vocês, porque eu peço a você que é jovem, que estude em profundidade. Há uma literatura vasta sobre toda essa problemática que é disponível, né, que você precisa estudar. Hoje o jovem está na internet, está no Facebook, está na rua, está fazendo muitas coisas, mas precisa conhecer melhor essa realidade e tem uma literatura disponível nesse sentido. Então, esses autores, esse movimento, gerou essa revolução cultural. E essa revolução cultural foi se amadurecendo, foi se gestando, e a partir das conferências internacionais da ONU, se transformou nessa agenda, em que a questão de gênero faz parte dessa agenda para o desmonte da família. E então, dessas forças, esse conteúdo vem desse processo. E as fundações internacionais, elas convergiram também para esses pensadores marxistas, e hoje, muitos governos de muitos países, né, de tendência socialista principalmente, abraçaram essa agenda e estão implantando essa agenda contra a vida, contra a família, com a conivência desses governos.